Olá, nosso grupo vai apresentar um estudo de caso envolvendo o direito das coisas, mais especificamente um conflito relacionado à posse de um imóvel rural. E antes de entrar na parte jurídica, é importante entender bem a situação fática, ou seja, o que aconteceu de fato, o que aconteceu na prática. O caso envolve João Roberto de Mello, que é proprietário de uma fazenda de 259 hectares, onde ele desenvolve atividade agrícola. Ele não mora exclusivamente na fazenda, e sim divide o seu tempo entre a propriedade rural e uma casa em São Paulo, onde realiza negociações comerciais. Em razão de uma viagem para a Índia, João precisa se ausentar da fazenda pelo período de um mês. E preocupado com a situação, né? Ele não vai estar presente por um período muito grande, ele quer garantir que tudo continue funcionando normalmente. Então, nomeia seu sobrinho Guilherme como administrador por meio de uma procuração com plenos poderes. Ou seja, Guilherme, ele passa a ter autonomia para gerir a fazenda. Ele pode tomar decisões, pode praticar até atos mais relevantes como negociar bens. No entanto, durante esse período, Guilherme enfrenta problemas pessoais e acaba se esquecendo de pagar os salários dos trabalhadores da fazenda. Como pode-se imaginar, né, essa situação gera uma insatisfação, uma revolta. E como consequência, 10 trabalhadores liderados por Pedro Pascoal decidem invadir parte da propriedade. Eles ocupam cerca de 87 hectares da fazenda, ou seja, não a totalidade do imóvel, mas uma parte significativa. E além da ocupação, eles destroem a plantação existente, causando aí um prejuízo estimado de R$ 800 mil, que não para por aí, porque eles também realizam obras no local. Eles reformam o telhado da sede, tem aí um custo de R$ 50 mil, e constroem um celeiro com um custo de R$ 300 mil. E mesmo depois que os salários são pagos, os trabalhadores conversam entre si, né? E eles se recusam a sair da área ocupada, porque não devem sair mesmo tendo recebido o salário que estava atrasado, com juros, comissão e tudo mais. Então, a grande questão jurídica aqui é como o direito resolve esse tipo de conflito. E é isso que vamos analisar agora, começando pelo entendimento da posse. Sou a Bruna e vou falar um pouco sobre a solução jurídica desse caso. Precisamos primeiro compreender o que é posse. No direito, posse não significa necessariamente ser dono. Posse é o fato de que alguém exerce sobre um bem, ou seja, quando uma pessoa age como dona, utilizando, cuidando ou administrando o bem no dia a dia. Existe uma teoria muito importante chamada teoria de Ehring, que afirma que possuidor é aquele que se comporta como proprietário, exercendo na prática poderes sobre a coisa, independentemente de ser o dono formal. E aqui é muito importante diferenciar uma coisa da outra. O proprietário é aquele que tem um direito reconhecido juridicamente sobre o bem. Esse direito ele é garantido pelo Código Civil e ele se envolve em 4 poderes principais: o poder de usar, que é utilizar o bem; o poder de gozar, que é retirar os frutos, como no caso da produção agrícola; o poder de dispor, que é vender, doar ou até modificar o bem; o poder de reaver, que é o direito de recuperar o bem de quem injustamente o possui. Aplicando isso ao caso, João é o proprietário da fazenda e ele possui todos esses poderes. Quando João está na fazenda, ele exerce a chamada posse plena, pois reúne tanto a propriedade quanto o exercício direto sobre o bem. Já quando ele está em São Paulo, ele continua sendo proprietário, mas passa a exercer a posse de forma indireta, pois mantém o controle jurídico do imóvel, mesmo sem estar fisicamente presente.
Neste momento, quem exerce a posse direta é o Guilherme. E é muito importante destacar que o Guilherme não é um simples detentor, ou seja, alguém que apenas cumpre ordens. João deixou para ele uma procuração com pleno poderes, que significa que Guilherme tem autonomia para administrar a fazenda, tomar decisões e até agir em nome do proprietário. Por isso ele é considerado um possuidor direto e não um mero detentor. Agora, quando os trabalhadores invadem a propriedade, a situação muda completamente. Eles passam a exercer uma posse injusta e de má-fé, pois entram no imóvel sem autorização e com plena consciência de que não têm direito sobre aquele bem. Essa classificação é essencial porque a forma como a posse é exercida vai influenciar diretamente nas consequências jurídicas, como veremos nos próximos pontos da apresentação. Agora que entendemos o que é posse e quem são os possuidores no caso, precisamos identificar qual foi o tipo de violação que ocorreu. No direito, existem 3 formas principais de agressão à posse: a ameaça, a turbação e o esbulho. A ameaça ocorre quando ainda não houve invasão ou prejuízo concreto, mas existe um risco iminente de que isso aconteça, ou seja, o possuidor percebe que sua posse está prestes a ser violada. Nesse caso, a medida cabível é o chamado interdito proibitório, que serve justamente para evitar que a agressão aconteça. Já a turbação ocorre quando há uma perturbação da posse. O possuidor não perde totalmente o bem, mas tem seu exercício dificultado ou limitado por atos de terceiros. Nessa hipótese, a ação adequada é a ação de manutenção de posse, que tem como objetivo fazer cessar a interferência e garantir que o possuidor continue exercendo sua posse de forma plena. Por fim, temos o esbulho, que é a forma mais grave de violação. Ele ocorre quando o possuidor é completamente privado do bem, ou seja, ele perde a posse. Nesse caso, a ação cabível é a ação de reintegração de posse, que busca devolver o bem ao possuidor. Aplicando isso ao nosso caso, os trabalhadores ocuparam apenas parte da fazenda, cerca de 87 hectares, enquanto a propriedade total possuía 259 hectares. Isso significa que o João e o Guilherme não perderam totalmente a posse do imóvel, mas tiveram o seu uso prejudicado em uma parte. Por isso, tecnicamente, estamos diante de uma turbação da posse. No entanto, é importante destacar que, na prática, para trazer maior celeridade e efetividade à proteção do direito, é possível o ajuizamento direto da ação de reintegração de posse. Isso significa que, pelo princípio da fungibilidade das ações possessórias, previsto no artigo 554 do Código de Processo Civil, que permite conceder a tutela adequada ao caso concreto, mesmo que a ação proposta não seja mais concreta ao ponto de vista técnico. Além disso, estamos diante de uma situação de posse nova, ou seja, aquela que tem menos de 1 ano e 1 dia desde a ocorrência da agressão. Essa classificação é importante porque permite a concessão de uma medida liminar, ou seja, uma decisão mais rápida do juiz, que muitas vezes sem ouvir a outra parte inicialmente, garantindo a proteção imediata da posse. Isso demonstra que o direito não apenas reconhece o direito do possuidor, mas também ele oferece mecanismos rápidos e eficazes para protegê-lo. Ação judicial e prova da posse.
A ação de reintegração de posse é o instrumento processual adequado, onde o autor deve demonstrar a posse anterior, o ato de esbulho, a data do fato ou a perturbação. Irei explicar agora sobre um acórdão que foi julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, pela comarca de Embu das Artes, onde envolve uma ação de manutenção de posse com pedido de indenização. O autor, ele alegou que sofreu diversas turbações no seu imóvel, ou seja, interferências que prejudicaram o uso da sua posse ao longo do tempo. Então, ele ingressou com um pedido de proteção de posse, indenização por danos morais e materiais. Ao analisar este caso, o tribunal reconheceu que o autor realmente comprovou a posse e que houve essas turbações, garantindo que ele permanecesse ao imóvel. Em relação à indenização, o tribunal entendeu que houve, de fato, o dano moral, já que as perturbações foram repetidas e causaram um desconforto relevante ao autor. Por isso, fixou uma indenização no valor de R$ 15.000, dividida entre os réus de forma proporcional. Por outro lado, os pedidos de danos materiais não foram comprovados e os lucros cessantes não tinham provas suficientes, porque o autor ele não conseguiu comprovar efetivamente os prejuízos citados. Assim, a principal conclusão do acórdão é que não basta apenas alegar o dano, é essencial apresentar provas concretas e robustas e que a indenização deve sempre respeitar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Agora passo a palavra para a Larissa. Obrigada, Gabriela. Eu vou falar um pouco sobre danos e benfeitorias. Dando continuidade à análise do caso, é importante destacar que, além da proteção de posse, o ordenamento jurídico também permite a acumulação de pedidos. Isso significa que, além de buscar a tutela possessória, João pode requerer a condenação dos invasores ao pagamento da indenização pelos danos causados. No caso concreto, houve um prejuízo expressivo estimado em 800 mil, decorrente da destruição da plantação existente na fazenda. No campo de responsabilidade civil, aplica-se o artigo 927 do Código Civil, que estabelece que aquele que causa dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Ou seja, sempre que alguém praticar um ato ilícito que gera prejuízo a outra pessoa, surge o dever jurídico de indenizar. No presente caso, a conduta dos trabalhadores configura claramente um ato ilícito, pois houve invasão da propriedade, destruição de bens e prejuízos econômicos sendo evidente. Portanto, o dever da indenização. Além dos danos, é necessário analisar a intervenção realizada no imóvel, que são juridicamente classificados como benfeitorias. De acordo com o artigo 96 do Código Civil, as benfeitorias podem ser de 3 tipos. As benfeitorias necessárias são aquelas destinadas à conservação do bem ou a evitar sua deterioração, como, por exemplo, o reparo de um telhado. As benfeitorias úteis são aquelas que aumentam ou facilitam o uso do bem, como a construção de um celeiro. E a benfeitoria voluptuárias são aquelas que voltadas ao mero conforto ou lazer, sem necessidade prática. Aplicando isso ao caso, a reforma da sede da fazenda no valor de 50 mil pode ser considerada uma benfeitoria necessária, pois visa preservar a estrutura do imóvel. Já a construção do celeiro no valor de 300 mil configura uma benfeitoria útil,
pois amplia a utilização econômica da propriedade. No entanto, esse ponto precisa ser analisado em conjunto com a natureza da posse que a posse exercia pelos invasores. Caso já visto, trata-se de posse de má-fé, pois eles sabiam que não tinham direito sobre o imóvel e ainda assim realizaram a ocupação. Nessa situação, aplica-se também o artigo 1220 do Código Civil, que estabelece que o possuidor de má-fé tem direito apenas ao ressarcimento das benfeitorias necessárias, não tendo direito às benfeitorias úteis, nem podendo exercer o direito de retenção. Ou seja, os invasores não podem exigir de maneira alguma a indenização pelo celeiro construído, pois essa melhoria não era indispensável à conservação do bem. Além disso, no artigo 1221 do Código Civil também mostra e dispõe que as benfeitorias podem ser compensadas com danos causados. Isso significa que, ao calcular o valor da indenização, é possível descontar o valor das benfeitorias necessárias, evitando o enriquecimento sem causa do proprietário. Dessa forma, considerando o prejuízo total de 800 mil, pode-se admitir a dedução dos 50 mil referente à benfeitoria necessária, resultando a uma indenização aproximada de 750 mil. Portanto, fica claro que o ordenamento jurídico impõe uma responsabilidade ampla ao possuidor de má-fé, justamente para evitar que alguém se beneficie de uma conduta ilícita. Aplicando-se isso ao caso concreto ao trabalhador, invasores devem ser apenas desocupados da área que também repara integralmente os prejuízos causados dentro dos limites estabelecidos pela lei. E agora eu vou passar para a Luísa dar a conclusão do nosso trabalho. Bom, pessoal, seguimos agora então com a conclusão, tá? Então, ao longo da apresentação, nós vimos que o José Roberto de Mello, ele é o legítimo proprietário da fazenda e que, mesmo ausente, ele continuava exercendo a posse, ainda que de uma forma indireta, por meio do seu sobrinho Guilherme, que atuava como um possuidor direto, devidamente autorizado por procuração. Tá? Também identificamos que a conduta dos trabalhadores liderados pelo Pedro Pascoal, ao invadirem parte da propriedade, configura na posse injusta e de má-fé, pois houve ingresso no imóvel sem autorização plena e com a consciência, ali da ilegitimidade dessa ocupação. Do ponto de vista jurídico, nós verificamos que a situação se enquadra inicialmente como uma turbação da posse, uma vez que não houve a perda total do imóvel, mas sim uma limitação relevante ao seu uso. Ainda assim, demonstramos que o ordenamento jurídico ele permite que a utilização de mecanismos mais eficazes na ação de reintegração de posse, especialmente diante do princípio da fungibilidade das ações possessórias e da necessidade de uma resposta rápida do Poder Judiciário. Além disso, ficou claro que a proteção da posse não depende apenas da correta escolha da ação, mas principalmente da comprovação do exercício da posse, conforme evidenciado pelo acórdão analisado do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. No campo da responsabilidade civil, vimos que os danos causados à propriedade geram o dever de indenizar, conforme o artigo 927 do Código Civil, sendo possível, inclusive, a acumulação do pedido de tutela possessória. Também analisamos que o regime das benfeitorias e concluímos que, por se tratar de possuidores de má-fé, os invasores eles têm direito apenas ao ressarcimento das benfeitorias necessárias, não sendo devida qualquer indenização pelas benfeitorias úteis realizadas, como a construção do celeiro. Dessa forma,
O caso ele demonstra de uma forma muito clara como o direito ele busca equilibrar a proteção da propriedade com a vedação ao enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo que ele impõe limites rigorosos àqueles que agem de uma forma ilícita. Por fim, é importante destacar que, embora a origem do conflito esteja relacionada a uma questão trabalhista, que é legítima, que neste caso foi o atraso no pagamento dos salários, isso não autoriza a violação do direito de propriedade. O ordenamento jurídico brasileiro ele garante por meios adequados a reivindicação de direitos, mas não admite que a justiça seja feita pelas próprias mãos. Assim, a solução jurídica ela passa necessariamente pela retomada da posse, pela reparação integral dos danos e pela reafirmação da legalidade como instrumento de pacificação social. Esse caso ele faz refletir que o direito ele existe justamente para impedir que os conflitos legítimos eles sejam resolvidos de uma forma ilegítima, que acaba gerando dano para ambos. E esse foi o nosso trabalho referente a conflito possessório em imóvel rural. Obrigada!